Olá, meu nome é Laura Ribeiro, sou aluna do curso de Licenciatura em Música da Universidade Federal de Ouro Preto e venho aqui apresentar a minha iniciação científica, intitulada Aqui e Agora, Concepções de Tempo na Metodologia de Educação Musical de John Painter, realizada com orientação do professor Guilherme Pauliello. Neste vídeo serão abordados os seguintes assuntos: os objetivos, as motivações e a metodologia do projeto, a relação entre música, filosofia e tempo, os resultados e considerações finais e, por fim, as referências. O trabalho gira em torno do livro Here and Now, escrito pelo educador musical e compositor londrino John Painter. John Painter é um autor vinculado à segunda geração de métodos ativos, movimento de ensino de música da segunda metade do século XX, que apresenta uma grande afinidade com a música contemporânea, e que, como descrito por Fonterrada, visa, abre aspas, incorporar à prática da educação musical nas escolas os mesmos procedimentos dos compositores de vanguarda, privilegiando a criação, a escuta ativa, a ênfase do som e suas características, e evitando a reprodução vocal e instrumental do que denominam música do passado. Fecha aspas. Esta iniciação científica foi motivada pelo fato de que, embora o autor seja reconhecido como de grande relevância no cenário do ensino musical, sua obra é de difícil acesso para estudos no Brasil. O livro Here and Now foi lançado em 1972 e só foi traduzido para o espanhol 19 anos depois, em 1991, durante um período de grande desenvolvimento no campo da educação musical na Argentina. Porém, para o português, o livro nunca foi traduzido. O livro traz uma gama de conhecimentos úteis para o curso de licenciatura em música, com suas atividades de reflexões sobre o conceito de tempo na música. Em sua leitura, é possível extrair relações entre a maneira como o autor pensa o conceito de tempo com as reflexões de diversos filósofos sobre o mesmo conceito. Fatores estes que instigaram a criação de uma pesquisa que visou traduzir para o português o capítulo The Long and the Short of It, que se destaca dos demais em sua apresentação de reflexões e atividades que trabalham o conceito de tempo na música. Fazer uma análise deste mesmo capítulo, identificando assim as matrizes filosóficas que guiam a maneira com a qual o autor pensa no tempo. Descrever as concepções do fenômeno temporal em matrizes filosóficas ocidentais e conectá-las entre si. Identificar as relações entre concepções de tempo musical no capítulo e outros aspectos desenvolvidos ao longo do livro. E, por fim, a ampliação da lista de obras e compositores criada por John Painter, que se encontra no final do livro. Inicialmente, foi realizada a leitura do livro Here and Now e do livro O Tempo, de Fernando Rey Puente, que serve como uma fonte terciária para apresentar brevemente as concepções de tempo por diversos filósofos ocidentais. A seguir, a bibliografia foi ampliada de acordo com as respostas que buscávamos, e passou a contar com nomes como Jorge Luiz Borges, Henri Bergson e Walter Korn, para então possibilitar o início da análise. No decorrer do livro, John Painter trabalha o tempo na música não a partir de durações homogêneas, como propõe a música tradicional, a usar unidades formais regulares como batimentos por minuto, compassos e pulsações. Ele trabalha o tempo na música a partir de ritmos heterogêneos e sem unidade de pulso perceptível, característica composicional explorada bastante na música contemporânea. Como autor, ele problematiza que, embora a música tradicional tenha gerado um senso comum de que o ritmo se refere a sons organizados de maneira regular, ele na verdade se refere a todo o movimento de fluxo e avanço na música, ou, como metaforizado pelo filósofo grego Heráclito de Éfeso, um rio em fluxo constante. Dentro do âmbito da filosofia, esta é uma crítica que se relaciona com as diferentes maneiras de perceber o tempo como conceituadas na Grécia Antiga. Cronos, o tempo padronizado e de caráter quantitativo, o que utilizamos para nos organizar até hoje na sociedade. Kairos, irregular, de caráter qualitativo e que se refere ao tempo de oportunidade, que admite diferentes proporções de acordo com cada situação. E Aion, a passagem do tempo que é experienciada pelo indivíduo quando ele não tem em mente que o tempo está passando. A música tradicional, aquela que ouvimos o tempo todo, se debruça em Cronos e por conta disso é muito difícil para nós criar, escutar e interpretar pulsos irregulares ou abrir mão do pulso métrico. Para que seja possível fugir desse aprisionamento,
John Painter sugere métodos que entregam a decisão de como será o ritmo da peça ao acaso, como, por exemplo, o tempo pelo qual o som de um instrumento é capaz de ressoar, ou o tempo pelo qual um flautista consegue sustentar uma nota sem parar. Atividade esta que foi realizada e gravada no Laboratório de Práticas Pedagógicas e Música do DEMUS. O fator determinante na maneira com a qual o autor pensa o tempo é a duração. Na verdade, em diversos momentos é possível perceber que o autor entende o tempo como duração. A ideia de que todo som existe por ser propagado por algum intervalo de tempo, seja ele longo ou curto. Até um som que consideraríamos pontual e que parece se extinguir no exato momento em que é percutido, tem alguma duração, mesmo que bem curta. Reflexões semelhantes a de Painter foram encontradas na obra do filósofo francês Henri Bergson, que considera que todo fenômeno que se apresenta à consciência tem alguma duração. Em seu livro, intitulado de Ensaio sobre os dados imediatos da consciência, Bergson inclusive metaforiza a distinção entre o tempo-qualidade e o tempo-quantidade, utilizando como exemplo o ressoar de sinos, mesmo raciocínio desenvolvido por Painter nas atividades que mencionamos anteriormente, como executadas no Laboratório de Práticas Pedagógicas. Para realizar a tradução do capítulo The Long and the Short of It, foi utilizada não apenas a versão original em inglês, mas também a tradução em espanhol, oír aqui agora, para nos referenciar à estrutura ideal do texto em tradução. A tradução foi disponibilizada online para os alunos de Metodologia da Educação Musical, ofertada no período letivo especial, e assim se tornou parte da bibliografia da disciplina. Ela também será parte da bibliografia da disciplina de Práticas Pedagógicas em Música 3. Esta iniciação científica também permitiu o acréscimo de obras na lista disponibilizada por John Painter no final do livro, para fins educacionais, apresentando para análise composições que não eram mencionadas antes. A disponibilidade e visibilidade da obra de John Painter, atingida pelo presente projeto, permite que ele seja um autor melhor estudado e compreendido dentro do curso de música da Universidade Federal de Ouro Preto. Agradeço à Universidade Federal de Ouro Preto e ao meu orientador, professor Dr. Guilherme Pauliello, por possibilitar a realização desse projeto de iniciação em pesquisa, e me despeço apresentando as referências que o compuseram. Um bom encontro de saberes a todos.